Boa tarde a todos que estão entrando. Olá, Xande, abração. Não esqueci da nossa live, não. Hoje nós vamos conversar, né, com um amigo chamado Gediel, que é fã dos Cavaleiros do Zodíaco, e a gente vai relembrar um pouco a infância. Né? Separei até aqui, ó, esse LPzão, né, pra gente poder conversar. Então vamos chamar. Valeu, Xande. Tá certo. Pode deixar que eu lhe chamo. Deixa eu baixar aqui o som. Pronto, então para quem tá chegando, a live de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa infância, os Cavaleiros do Zodíaco, e vamos comentar, né, aquela grande febre dos anos 90 com esse meu amigo que é lá de São Bento das Redes, aqui na Paraíba, e vou chamar já ele pra gente começar um pouquinho sobre essa loucura, né, que foi, né, que foram os Cavaleiros do Zodíaco na década de 90. Opa! Imagem chegando aí. Agora sim. Opa! Terra, contato para Marte. Olá! Boa tarde, buenas tardes. Como estás, Chico? Tudo bom, e você? Tudo tranquilo. Finalmente, né? A gente agora teve um encontro cara a cara. Acho que já faz uns 2 anos que eu não tinha lhe visto, né, em movimento, né? Desde o último anima... Último não. Sei lá que animação bem Beleza. foi que a gente participou, Essa teve né? sim. Nem lembro que ano foi aquele. Que ano foi, você não lembra, não? Eu acho que foi 2000 e... Não sei se foi 2017, por aí, Foi por né? aí. 2017. Pois é, né? Então estamos aqui para falar um pouco sobre as nossas coleções, aliás, a sua coleção, né? Porque eu não coleciono nada comparado a você, né? E vai Não, ser um aí. papo de fã para fã. E a gente não vai se Ele é estender estranho. muito, a gente sabe, porque senão vai ficar tudo escuro aí, não vai ter como a Eu gente ver as falei que coisas. eu vou levar algumas coisas. Pronto, tá certo. Então, eu queria, Gediel, que você falasse um pouquinho, né? Como começou essa sua paixão pelos Cavaleiros, né? Como foi isso? Foi lá mesmo na década de 90 ou você já veio da geração Cartoon, a geração Band? Como foi isso? Não, eu sou da geração Manchete, assim como você. É, 1994. uma bela tarde de segunda-feira, às 6 da tarde, nunca esqueci. Aham. Relíquia muito garimpada por aí. Eu tinha um primo, aliás, acho que ele ainda tem esse disco, não sei se ele fez. A gente costumava pegar esse disco e rotacionar ele em alta velocidade, não tem essa função só para Eu fazer tinha canal, ou fita então cassete girar pirata ao na época. contrário. Hum. Então, o primeiro contato que eu tive basicamente, o primeiro contato que eu tive com a animação japonesa foi com Cavaleiros, que foi em 94. 94 não, 92. Uhum. Não, 94, setembro de 94, né? Quem estiver Foi o assistindo aí primeiro e quiser contato, corrigir, pode mandar um comentário aí, mas eu acho que foi em setembro de 94. Uhum. quando não fica velho, a memória falha. No caso, foi na Manchete. Antes já tinha os Tokusatsu, né? Que a Manchete sempre foi Isso. campeã, sempre foi pioneiro nessa questão. E a gente sabia, a gente assistia Tokusatsu, mas não sabia o que era, né? Que não tinha essa nomenclatura de Tokusatsu. Era Jaspion, Giban, É. Jiraiya, Black Kamen Uso, Rider. Kamen Rider, depois o Kamen Rider RX. E foi assim. E depois do Cavaleiros veio o que? Veio o Hakusho, veio o Sailor Moon, Foi. Shurato. Samurai Aí, War, né? Que dizem que era uma cópia mal feita dos Cavaleiros, mas eu não achava, não, eu gostava. eu gostava mais de Shurato do que de Samurai Zoro. Ah, Shurato eu não entendi aquela questão dos deuses hindus, né? Inclusive eu tenho uma amiga minha, que ela mora na Índia hoje em dia, que ela era apaixonada, né? Porque falava um pouco dessa mitologia, né? Desses deuses hindus, e eu achava bem, bem estranho, assim, porque a gente já estava tão acostumado a ver os Apesar que cavaleiros, que eram se mitologia você grega, né? pegar, se você pegar o enredo principal de Shurato, ele é completamente chupado de Cavaleiros. Por quê? O que acontece em Cavaleiros na primeira parte? É o grande mestre, no caso que o anime foi chamado como Mestre Ares, que ele usurpa o poder de Atena, diz que Atena está lá no santuário e que ele recebe as ordens dela, sendo que ela nem está lá, é ele que tomou o poder. E em Shurato acontece a mesma coisa.
o vilão toma o poder de Vishnu e Uhum. diz que ele é o representante dela e que ela tá lá de boa, só que não quer aparecer. Pronto, do mesmo jeito como o Grande Mestre faz. Nesse ponto é muito parecido. Só depois é que vem algumas diferenças. Certo. Mas então, vamos voltar, né, à nossa história, que a gente já entrou em vários caminhos. Você disse que em 1994 começou a Você conhecer. comer aqui. Aí você sabe perfeitamente que uma Eu coisa queria saber, naquela época, por exemplo, 95, eu acho que foi em 95 que lançaram o filme de Abel aqui, né, que foi bem uma febre na época. Você chegou a assistir o filme no cinema? Você veio para Patos ou para alguma cidade ou não? é, eu pergunto a você, nessa parte já tinha cinema? Tinha, Patos já tinha cinema. Era um antigo Cinema São Francisco. E assisti muitos filmes lá, né? Cavaleiros, Pokémon, até Pokémon 2000 ainda assisti. E eu lembro que era febre, era febre. A molecada gritava lá, né? Eu lembro que foi eu, um primo, uma prima que já era maior para acompanhar a gente e uma madrinha minha que era freira na época. Olha só, uma freira dentro do cinema para assistir Cavaleiros do Zodíaco, né? E foi bem louco, assim, né? Até hoje eu tenho essa memória bem afetiva. E sim, aí você não assistiu na época os filmes. Na época a gente eu acho que na época que tinha o cinema. Só que ele praticamente não funcionava. Ele era assim, vinha alguns lançamentos e o principal era praticamente o cinema pornô, que era só o que. Aqui era mais ou menos assim também. Né? Os lançamentos já chegavam bem tarde, né? Mas as O que pornô chegou shows mais já tinha também. próximo, o que chegou mais próximo do hype com Cavaleiros, o filme naquela época, foi a falecida Herói. Acho que você lembra da Herói, a revista? E lembro, sim. Ainda tenho algumas despedaçadas por aí nas caixas da bagunça, das bagunças. Né? Marcelo Del Greco, né? E tinha a edição especial de divulgação do filme que vinha um pôster. Eu Naquela tinha. época aqui tinha de revista e tinha aquela revista, mas eu lembro que era R$ 1,95 o preço de Uhum. capa. R$ 1,95 naquela época, menino, não era um trocado como é hoje em dia. Era Detalhe, quase 10 não era, reais não era hoje, né? fácil. Hoje em dia, basta. E eu penei, tentei, pedi a pai, pedi a mãe, pedi a tia, pedi a avó, pedi todo mundo. Não consegui. Tanto que depois eu consegui o pôster que vinha na revista. Uhum. Mas a revista. E essa foi a parte mais próxima que eu tive de contato com o filme. Quando eu vi assistir o filme, eu acho que já foi ainda em fita VHS, mas bem depois do ter sido lançado. Era aquela coisa, que antigamente, quando o filme era lançado no cinema, muito tempo depois é que chegava o VHS. Não é como Isso. hoje em dia. Hoje, amanhã, Embora, já. embora a Manchete, eles fizeram, né, tipo uns especiais com esses filmes, tanto o de Ares, né, o de Odin, depois eles lançaram como especiais. E esses filmes que nem chegaram a passar no cinema, né? Aí já que a gente está falando deles, ó, quando foi um tempo depois do lançamento do mangá, a editora JBC lançou eles em quadrinho. Aham. Ó. Olha que legal. Presos, Hoje eu tenho o essa box questão dos filmes, os 4 filmes, né? Inclusive o último filme que não teve a continuação, né? de graças a Eu quero mandar um abraço para Paulo Sérgio, né? Lá de João Pessoa. Não é João Pessoa, uma cidadezinha ali do lado. Que ele está aqui assistindo a live, né? Ele chegou e sempre acompanha justamente a gente aqui, né? Então, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre infância, está falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, Gediel, que mora em São Bento das Redes. E ele está falando um pouco da história dele e também vai mostrar um pouco da coleção que ele tem de quadrinhos e por aí vai. Desculpa, Gediel, mostra aí os quadrinhos que você estava mostrando do. Deixa eu mostrar os quadrinhos que estava mostrando. Olha a redundância. Né? Mostra aí os quadrinhos sobre os filmes que você estava expondo aí pra gente. Aí teve esse que foi o do Esse aqui é de Eris. Esses são Esse aqui é originais o da época, né? da época. O de São Asgard, muito bem zelados. Nossa. Abel Oh, hum. e Lúcio. Eu lembro desses e eram caros na época, muito caros. Que era Já todo foi colorido, né? uma época um pouco mais fácil de conseguir essas coisas, porque a gente já trabalhava, já tinha aquela coisa, né? Já ajudava, mas a Oh. bendita capa. Tem algum aberto aí que você poderia mostrar rapidamente para quem está acompanhando? Para Estou ver que era abrindo todo colorido, o papel era bom, não era que nem os mangás de hoje em dia, que é meio que jornal, né?
Tem como abrir assim para mostrar? Só rapidamente, assim, só pro Sabe o que pessoal. acontece quando você guarda uma coisa por muito tempo e quando você vai mexer nela, você sabe que ela não está mais como você deixou? Aham. Eita, aham. Eita, se Deixa eu ver soltando se agora, né? eu tô soltando, é muito antigo. Gente, Pronto, eu você lembro que naquela época, anos 90, né? Final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, né? Olha aí, todo colorido, né? Então, naquela época, do final dos anos 90, tinha os bonecos da Bandai, que era o sonho de toda criança da nossa época, de 7, 8, 9 anos, 10 anos, 12, 14, 20 anos. Era o sonho de todo moleque ter, né? Olha aí o post, né? E logo com os três fortões aí. Toda criança sonhava em ter um boneco. Eu queria saber se você já possuía um boneco dos Cavaleiros, do Zodíaco daquela época, original ou piratão. Porque eu cheguei a possuir, primeiro foi um Shun, que eu ganhei. Aí depois eu ganhei um outro Shun, né? Piratão também. Aí os Shuns eu troquei por um Power Ranger na época. Aí depois eu ganhei, eu acho que foi um Fênix. Já tive Fênix, que tinha uma peça quebrada, que eu fiquei decepcionado. Já tive um Cavaleiro lá dos Sete Mares, que eu esqueci o nome dele, o que tinha o risco aqui. Acho que é Isaac, né? Que tinha uma pra cicatriz no olho. Pronto, já tive Isaac, aí já tive Mudiares, e acho que sim, é Shura de Capricórnio e Libra. Pronto, Doku de Libra. Eu tive esse já aí. E o Shura de Capricórnio eu acho que era original, era da Bandai mesmo. Mas já era todo velho, todo despedaçado, passado de terceira, quarta, quinta mão, que acabou chegando até a mim naquela época. E você teve algum desses bonecos da época ou não? Desculpa, não estou ouvindo você. Você era praticamente um burguês, você tinha tudo. Não, assim, mas eu nunca possuía eles todos, assim. Era tipo assim, eu possuía um, no máximo dois, aí eu trocava por outro com os colegas de classe, sabe? Eu ficava trocando os bonecos e eu nunca possuí, tipo, coleção nem nada. Agora, isso no Eu, intervalo de acho que uns 4 anos, né? eu tive um, só um, que era um Qual? Yoga. 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 Hum. Aí ele era, a armadura dele era toda de metal. Mas o que acontecia? A armadura era pesada e ele não ficava em pé. Quando você colocava a armadura, ele arriava. Acontecia isso com o meu Shura, que tinha as pernas moles. Aham. Quando colocava a armadura, ele ficava todo troncho e pá. E ele também tinha umas partes de metal também, né? Eu acho que esses de metal eram os originais. Os que vendiam nos camelódromos não era original, não. Né? Aí. Aí ele vinha Sim, com pode falar. um, um esquemazinho para você montar, fazer a armadura desmontada, no formato do cisne. Mas Uhum, durante todo o tempo que eu procurei ele, ninguém nunca conseguiu montar esse esquema, porque nunca funcionava. A gente nunca uhum. entendeu. O manual de instruções era todo em chinês, acho que não era nem japonês, era chinês. E nunca Os bootlegs, né? Já existiam. funcionou. Inclusive, Você quando até. a gente falando do mangá, Uhum. eu separei alguns outros aqui. Oh. Inclusive, você tem até aquela edição de luxo, né? Que fizeram, que acho que ainda estão lançando, que são Ela tá no número, caríssimos. número Ai, ai, aham. Inclusive, eu tava até lembrando. Não, vou contar essa história não, vou deixar pra lá. Então, vamos falar sobre os mangás. Os mangás chegaram aqui, eu acho que nos anos 2000, né? Aí chegaram junto com Dragon Ball, eu creio, que foi febre na época. E eu lembro que a molecada queria comprar os mangás e também não eram tão baratos, né? Hoje em dia é barato, seriam baratos, mas na época não eram tão baratos. E eu mesmo me decepcionei porque eu não esperava que o traço do Masami Kurumada fosse tão horrível, né? Tão feio, né? E infelizmente, né? A gente que é fã, a gente acaba comprando porque quer ter aquilo ali histórico, né? Inclusive, eu tenho ainda a primeira. Eu tinha a primeira versão da Conrad, essa que você Eu está tenho, falando. eu Eu tenho tinha. a primeira edição. Eu vendi ela quando foi relançada uma edição melhor. Aí eu vendi ela para poder comprar a outra, que era com página branca. Aí a edição reeditada, tá onde, meu Deus? Tá aqui. Deixa eu pegar. O seu quarto é invejável, é o sonho de todo mundo ter um quarto como o seu. E no dia que eu for aí, eu vou levar uma sacola de coisas que eu tenho que fazer a feira aí. Ó, aí teve essa edição aqui que foi que a JBC que lançou. E ela
Então essa daí já é a segunda edição. Essa aqui já é uma segunda edição, porque aquela primeira edição que a Conrad lançou, ela era uma edição que na época chamavam de meio tanto. Ela não era isso aqui Sim. Uhum. completo. Era metade do Era caso dessa edição. Que eles dividiam, né, em dois e vendiam como se fosse duas coisa. edições, uma edição única, né? Aí Pronto. quando a JBC conseguiu os direitos e relançou, aí foi nesse formato aqui. Só que aí teve o prejuízo do papel, porque esse papel aqui é papel jornal. É. Apesar que ele continua bem, muito bom, muito bem, bem clarinho Sorte, ainda, né? Porque mas os meus dessa época amarelaram com o tempo, né? ele fica amarelo com o tempo. Mas isso aqui é uma rara exceção. Uhum. Aí me fala aí sobre os outros mangás. Foram chegando outras edições aqui no Brasil, né? E teve a Então, Next Dimension, quando né? essa, quando essa primeira edição aqui, que a Conrad lançou, que eu não tenho mais, Sim. terminou, a Conrad lançou isso aqui. Ah, o episódio G, né? Que é apenas com os Cavaleiros de Ouro. Eu queria saber, chegou a ser terminada essa publicação no Japão e aqui no Brasil ou não? 20 volumes terminados. Papel jornal, um traço dificílimo de entender, porque se você reclamava que o traço do Kurumada era feio, o Hum. traço do cara, Nobuo Okada é o nome dele, ele é complexo, tão complexo que tem hora que você tem que olhar muitas vezes para conseguir entender o que está acontecendo. É muito poluído, né? Muito E cheio de tinha detalhes, de linhas. uma pausa que eu Uhum. olhei, porque a história aqui É, era focada no Aioria, sei. que é o do leão. Mais ou menos na época, quando, para quem conhece a história, eu acredito que o pessoal que está assistindo entende, Uhum. quando o Aioros salvou a Saori, bebê Atena, do santuário. Então, essa história aqui se passa poucos anos depois que aquilo acontece. E o Aioria, ele vive com o estigma de ser o irmão do traidor. É tanto que olha a cor do cabelo dele. É Vermelho. vermelho, né? O cabelo dele não é vermelho. Ele é loiro no mangá original e tem o cabelo meio acastanhado no anime, né? Mas aqui é Isso. vermelho. Por quê? Porque ele tem tanta vergonha de ser associado ao irmão dele que ele tingiu o cabelo de vermelho para ficar Nossa, diferente do irmão dele. não sabia desse detalhe. Que curiosidade. Legal, viu? Mas os outros Cavaleiros de Ouro que aparecem no episódio G, eles são os mesmos já do Santuário ou tem alguns estranhos por aí? Todos os mesmos do Santuário. É tanto que esse mangá, ele, de certo modo, ele serve para limpar a honra de alguns cavaleiros, na minha opinião, como o Cavaleiro de Peixes, que tem uma Hum, ação horrível por causa do anime. Mas nesse mangá, ele não é do bem. Ele sabe que o Grande Mestre está errado. Mas ele se porta à altura de um Cavaleiro de Ouro, e não como aquela coisa estranha lá do anime que ficou assim tão dúbia a personalidade dele. Aqui ele é isso. imponente. Quando ele aparece pela primeira vez no episódio G, tipo, as pessoas que estão do lado narram assim como o terror que ele impunha com a presença e ao mesmo tempo a beleza. Ele era belíssimo. Mas o mangá chegou a ser concluído no Japão e aqui no Brasil ou não? Ainda está em lançamento, está em Então, produção. esse aqui é o primeiro arco da história. Ele terminou em 20 volumes. Foi totalmente lançado no Brasil. Depois Certo. dele, o Japão continuou com um segundo arco chamado Assassino, Uhum. Assassino, que foca em Shura, de Capricórnio. Esse arco também terminou. E agora Hum. começou. Porque agora a série já perdeu muita força porque o autor ele enveredou por tanta coisa, ele ligou universos, ligou presente com o passado, ele fez tanta bagunça ao ponto de Yoga ter virado um barman. Uhum. Aí o negócio, eu sinceramente não achei, eu acho que até por isso que até o momento nenhuma editora se animou por lançar, porque eu acho que a história talvez não tenha emplacado tanto assim, não, vai, Eu acho que não foi Kurumada se perdeu a essência, né? Ele meio que comercializou tanto o produto dele que ele, eu quero ganhar dinheiro, já que isso vende, então pode fazer qualquer pip, né? Me dando dinheiro é o que vale. Então eu vejo que tem muito isso aí, que ele não teve um amor próprio, ao contrário, por exemplo, da autora de Sailor Moon, né? Que ela tem um ciúme danado da obra, não deixa nem publicar em todo canto. Embora já tá começando a canalhar com Cristal também, mas mesmo assim ainda continua com a essência de Sailor Moon. Não tem essas alterações como Cavaleiros que já virou de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de todo lado. pronto. Aí
na época do lançamento disso aqui, no Brasil também foi lançado isso aqui, que é uma novelização de uma história. No caso, não é um mangá, é um livro. Ah, Mas, sim. Eu tinha até essa dúvida porque eu nunca abri, não sabia, né? só letrinhas. Sim. Pouca figura. E ele tinha uma coisa que foi, assim, genial na época, que era isso aqui, ó. Deixa eu tirar. Hum. Tinha uma luva. Ah, que legal. Que massa. Sim, com Certo. o livro. Uhum. Isso na época. É tanto que até hoje eu, sinceramente, nunca vi nenhum livro. Assim, com luva eu já vi, mas em plástico, assim, sinceramente, eu nunca vi. Uhum. Esse, Então são eles muito, capricharam mesmo, né, nessa edição aí. esse aqui são dois volumes, a Gigantomaquia, que ele se encaixa, sim, com a história original. Tem o martelo do Kurumada nisso aqui, apesar que a história não Sim. foi escrita por ele. Mas o conteúdo é canônico, sim, em muitos pontos e se enquadra dentro do mangá original. Apesar que tanto faz você ler como não ler. Não soma muito subtrato. E os próximos mangás aí que você separou pra gente? Fala aí. Aí, outra publicação ainda do tempo da Conrad, Sim. que foi uma das coisas que a Conrad lançou com relação a Cavaleiros, e foi isso aqui, a enciclopédia. E o que é que tem aí dentro? Tudo. Tá cheio de coisa aqui, deixa eu tirar. Muito de papel dentro dela. Eu nem sabia mais que existia. A Esse daí. enciclopédia, Sim. ela compila a ficha de todos os personagens que o mangá exibiu, Uhum. todos, e alguns conteúdos com páginas coloridas. Só que essa Ó. colorização, não sei se dá para ver direito, ela é um pouco meia boca. Eu acho que ela é uma computação meio Hum. computador, não é feita pelo Kurumada. Sei. Aí tem umas entrevistas com o Kurumada, tem um glossário, tem várias coisas, assim, é coisa para fã, porque Sei. tem na Eu fiquei fantasia. até curioso de garimpar para poder comprar nos sebos isso daí, né? Porque na época eu vi Sabe? que lançou e era muito caro. E eu não tive condições de comprar e deixei para lá. Mas eu tenho muita curiosidade de Eu lembro que possuir na isso aí. época, sabe, ele custou R$ 50. Hum. Isso era muito dinheiro, deu trabalho para conseguir. É tanto que isso não pertence somente a mim, pertence a outro amigo meu. Naquela época, em conjunto. A Comprou gente coletivo. era meu e do meu amigo Isa. Aí é nosso. Ele nem lembra mais que existe, graças a Deus. Certo. Já tem um aluno meu aqui, quero mandar um abraço para Jataniel, que está me entregando aqui. Ele dizendo, Isaac, tá perdendo a live dos professores. Ai, ai, hoje é feriado. E é? Eu posso hoje. Aonde é Mas feriado? lá no Rio Grande do Norte, eles transferiram um feriado lá de outubro para hoje, para sexta-feira. Hoje é sexta ou é quinta? Hoje é sexta, né? Tava nem lembrado. E hoje é feriado lá, mas a coordenação tá fazendo uma live com os alunos, né? Toda semana faz. Mas eu prometo participar na semana que vem da live com vocês, lá da galera da Senador, né? Então vamos voltar pro assunto. Então Ah, mostra aí, vamos mostrar mais, vamos conhecer mais, que tá legal depois, aí. depois que a JBC lançou esse aqui, chegou o momento desse aqui. Lost Canvas, correto? Essa aqui é a edição nova, com a capa Sim. metalizada. A Ó, edição antiga, o ela olho da tinha esse cara também. mesmo padrão aqui. Não, nem tanto. Não? Olha, filho, na Amazon tudo sai mais barato. É só você comprar na Amazon. Se for fazer um mexendo na Amazon, tudo sai mais barato. Inclusive, depois eu quero fazer um vídeo contigo para falar sobre o Virgem de 30 após os 30, acho que é assim o título, que eu comprei pela Amazon, né? Graças a orientações suas. E eu adorei. Não sei se você já chegou a ler ou se já Não, possui. ainda não. Tá na lista do que eu pretendo ler e comprar futuramente, É um mas documentário muito forte, viu? Muito pesado, né? as crianças têm que ser retiradas da sala. É verdade. Então, voltando, mostra aí. Lost Canvas chegou. Depois de Lost Canvas, o que foi que Esse veio aí? Lost Canvas, ele tem também o dedo do Kurumada, Hum, mas quem faz ele se chama, cadê o nome da mulher, meu Deus? Shiori Tserogi.
ela é a mente por trás disso aqui. E ela mandou muito bem, porque isso aqui é o caso de um spin-off que deu muito, muito, muito certo nessa história. E Foi, até eu hoje acho é cobrado, né? Principalmente no anime, para ter uma continuação, já que só teve uma temporada. E até hoje os fãs pedem, né, que tenha uma continuação e que ninguém sabe quando é que vai ter, né? E se vai ter. eu acredito que não. Porque Será? talvez seja assim eles quiserem fazer, eles começarem outra vez do que continuar dali onde foi parado. Porque aquele anime não pertence a Toei. Ah, não sabia. Uhum. Não é da Toei Animation aquele anime. E a marca Cavaleiros do Zodíaco é. Então, tem alguns trâmites nessa questão ali. Além do que falam também que aquele anime parou porque ele era muito caro para ser produzido. E como ele era muito caro e não estava tendo o retorno do investimento, que era Uhum. muito alto, dizem que foi por isso. Mas até hoje tudo isso é especulação. Ninguém sabe ao certo. Uhum. Apesar que a marca Cavaleiros do Zodíaco lá no Japão não é tão forte, né, quanto aqui no Brasil. Ela Né? é Os mais famosa Cavaleiros no ficam mais famosos fora do que lá. Né? mundo. Eu acho que o Brasil é o mercado consumidor assim, mais aberto aos cavaleiros no planeta em geral. Talvez os Estados Unidos também gostem bastante, porque a Netflix fez o Cavaleiros, com certeza não foi pensando no mercado brasileiro apenas. O Uhum. foco é no mercado americano. Inclusive, tem até os Estados Unidos, algum canal, alguma emissora qualquer, alguma coisa assim, a produtora, tentou fazer uma live action nos anos 90 dos Cavaleiros. Inclusive, há um tempo atrás foi vazado umas imagens desse filme live action americano no YouTube. Se vocês procurarem, vocês encontram. Que é um negócio assim super estranho. Super estranho. E o Os filme caras que vai rolar ou não vai rolar? Você acha que vai sair não. mesmo filme de carne e osso? É o que dizem, mas eu acho que por enquanto não vai sair nada. Viu? Não Uhum. é nem essas previsões. É, Ó, ó o traço do Lost Canvas. certo. Eu quero mandar um cheiro, né, para Mariana Belo e Maria Eduarda, né, que são duas cantoras lá de São João do Sabugi que apareceu aqui na live, né, dizer que eu tô com saudades delas e quem sabe a gente não pode até fazer uma live depois com elas tocando aí para a galera conhecer um pouco do som, né? Então mostra aí, Gediel, o que é que você tem aí pra gente ver. Para quem chegou agora, a gente tá falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, né? E Gediel tá mostrando aí a coleção de mangás dele e a gente tá voltando aí na linha do tempo para relembrar um pouco dessa história, né, dos zodíacos. Mostra aí. Ó, esse aqui é Nossa, o exemplo perfeito do esse traço traço. dela. Perfeita essa arte, perfeita. Uhum. O aluno, no caso, como o Hades. Isso. Uhum. O traço dela é muito bom. Esse primeiro Uhum. mangá não tem página colorida. Mas os outros mangás, eles aqui e acolá tem uma página colorida ou outra. Uhum. E toda a capa dele tem esse efeito metalizado que é horrível para tirar foto. Uhum. E depois de Brilhante. Lost Canvas, o que foi que veio aí? Igualzinho com Lost Canvas foi lançado o Next Dimension, que esse é escrito e desenhado pelo Kurumada, 100% Kurumada. Que dizem que é Tá? muito bom, né? Não cheguei a ler, mas também é um dos sonhos dos fãs que esse mangá seja transformado, né, em anime, né? Que é após a saga de Hades, é? Como é que é É isso? uma continuação assim que termina a saga de Hades, entre isso aqui. E onde é que entra Zeus na história? Ou entraria Zeus? Ou não entra Aí, Zeus em canto nenhum? eles não entram ainda. Ó, e o Lost Canvas, o Next Dimension, aliás, ele é totalmente Colorido. colorido. Nossa, muito bacana. É tanto que ele tem menos páginas do que um mangá normal. O mangá Quantas normal, edições já existem dessa edição? no Brasil saíram 11 e no Japão saíram 12. E a 13ª tem promessa para sair ainda esse ano. Porque Uhum. quando o desenho é que nem aquela música de Lulu Santos. Que nem a Qual? humanidade. Ah, Vive sem- mostra a imagem, Biel. Vamos lá. Pronto. Depois disso, vem o lançamento mais recente de spin-off dos Cavaleiros, é esse aqui. Que é o Santia Sangue. Show, né? Que no caso é uma mulher que veste uma armadura, né? Semelhante à armadura de Pegasus,
correto? Os fãs que não conhecem direito, eles pensam que isso aqui, é ceia de vestido, é o Cavaleiro de Pégaso. Não, Eu já isso aqui ouvi não. falar nisso também, né? Ela não é nem uma Amazona, nem uma Mulher Cavaleiro, dependendo da dublagem, Uhum. e nem é de Pégaso. Ela é uma Santia, que é uma classe extra, e ela não é de Pégaso, ela é de Equileus, o cavalo menor. Mas a tradução da japonesa deixou como o cavalo menor. E esse mangá tem um traço tão primoroso quanto o Lost Canvas. Foi desenhado por uma mulher também ou não? Pela mulher. Uhum. Ah, Shimaki, logo vi, porque geralmente as mulheres, quando eu vejo quando desenham mangás, têm um capricho maior do que os homens, né? ela tem um traço fino. Eu acho que assim, talvez eu não conheço nenhum outro mangá dela, mas eu acho que ela deve ser mais especializada na questão do shoujo, porque Certo. ela usa muitas flores, assim, muito é bem puxado para o shoujo, o traço dela, a fineza do traço, o detalhe. Para quem tá aqui na live e não sabe o que é shoujo, né, é assim que eles classificam os mangás, né, as histórias em quadrinhos para mulheres lá no Japão, né, que tem muitos romances. E é por isso que eles chamam lá de shoujo, né? Então o Geriel tá falando shoujo nesse sentido aí, que a desenhista desse mangá, ela talvez tenha se especializado nesse Tem, estilo aí. tá esse aqui, ó. É, esse aí é o Sakura, né? Sakura Card Captors. Apesar que esses são um exemplo, tem Sailor Moon que é um Aqui é shoujo. o mais referenciado, né? E depois do Santia, tem mais algum ou não? Encerra Não, por aí aqui. depois do Santia não há nenhum outro lançamento. Tem só Tem um em tal de publicação. Gaiden, alguma coisa assim. Gaiden, ou não? Sim, muito bem lembrado. Os guides. Aham, eu sabia que tava faltando algum. Eu ainda lembro. O Lost Canvas, ele, quando o mangá acabou no Japão, foi publicado os guides, que foram 16 volumes, cada um focando no Cavaleiro de Ouro. Hum, O primeiro foi esse aqui, que era focado em Albafica, uhum. viu? Eduardo tá falando aqui, e depois fala do Dragon Ball Z, porque meu sobrinho André é apaixonado, né? Todas as suas aulas ele desenha. Ah, legal. Depois a gente pode, quem sabe, né, em outra live falar sobre Dragon Ball, que também marcou muito a nossa infância, né? E até hoje ainda marca, né? E já tá meio que saturado o Dragon Ball na vida da gente. Um saturado que aqui você não encontra nada de Dragon Ball. É. Sim, voltando ao assunto do Gaiden, diz aí. Aí, no caso, o Gaiden, cada uma edição é focada em Cavaleiro de Ouro, do Lost Canvas. Primeiro é o Cavaleiro de Peixes, Albafica. Uhum. E Não é o Albafica, não, eu chamo de Albafica. você chama ele de Albafica, mas... É? Uhum. E aqui conta, os Gaidens, na ordem cronológica dentro do Lost Canvas, eles se passam alguns antes, alguns durante e alguns depois que o Lost Canvas acabou. Gente, isso aí é muito louco, é muita história, é muito spin-off, é muito. Mas tudo converge e funciona muito bem. Sei. Peixes, aí depois Escorpião, Aquário e assim vai. Sendo que o Cavaleiro de Gêmeos ele tem dois, porque Hum, ele, como sempre, Kurumada, na sua originalidade, todo Cavaleiro de Gêmeos tem um irmão gêmeo, não importa em qual desses mangás a história se situe. O Cavaleiro de Gêmeos tem um irmão gêmeo. sei. Sempre. Agora, só nos mangás ou no anime também isso acontece? Tá? Nos animes e nos mangás. Em todos eles, o Então, no Cavaleiro Ômega, aquela mulher, ela tem uma irmã gêmea ou não? de Gêmeos dela é ela mesma, porque parece que ela tem dupla personalidade. Então, Ah, aquele desenho, assim, na minha concepção de fã, ele desenha um capítulo à parte. Ele é quase um capítulo negro. Me perdoe se alguém que está assistindo gosta, mas eu, sinceramente, como fã das antigas, eu não gostei dele, é tanto que eu não consegui terminar de assistir. hum, Depois de um ponto, eu não aguentei mais e parei, porque ele não foi feito para mim, para o pessoal de antigamente. Até aquela série que a Netflix criou, então aquela eu ia comentar sobre ela, o que é que você achou?
ela é mais aceitável, ela é mais digerível do que O ômega. o ômega. Uhum. Porque ela toma algumas liberdades, como por exemplo o fato que eu achei feio foi transformar Shun em um personagem, em uma mulher. É Em uma, verdade. Foi um pra- mico muito grande, né? essa questão de igualdade, tudo isso, as demandas de hoje em dia, eu acho justo. Mas não custaria nada, por exemplo, ter criado um personagem novo para a história, ter mantido os cinco cavaleiros e ter colocado um personagem a mais ali como suporte, já queriam dar alguma representatividade feminina. Apesar que eu acho que Cavaleiros já é uma história já povoada de representatividade. Uhum. Porque tá certo que tem a Saori, que tá sempre prezando que um homem salve ela, mas, por exemplo, temos a mestra do Seiya, a Marin, que é Marin, uma a das, China, né? Que tem uma personalidade muito forte também. praticamente, com exceção da Saori, todas as mulheres que aparecem no anime e no mangá são mulheres fortes. Ela também é uma mulher forte, só que ela tá sempre A prezando que alguém Hilda, né? salve ela. Que a gente conheceu como Hilda Hilda, mas também. virou Hilda. Eu prefiro Hilda, que Hilda é mais bonito do É que que nem China, Hilda. né? Eu chamo China, não China, né? Mas aí foi culpa da dublagem, que a dublagem botou Mas China. o original é China, né? Mesmo. Mas acho China mais bonito, mas também China. E a título de curiosidade, temos aqui um mangá do Kurumada, que não é Cavaleiros. É o Parece Cavaleiros. BTX, é? Não é, mas É parece. BTX, né? BTX. Não é o É, BTS, não, do K-pop, não, gente. É BTX. mas que parece o C, parece. Demais. E Ó, tem algumas cenas aí bem parecidas com a Guerra Galáctica, né? Uma coisa assim bem. esse mangá, ele não é de Cavaleiros, mas todos os personagens de Trace Kurumada, todo mundo, ou parece com Seiya, parece com Shiryu, parece com Yoga. Ele veio E, depois ou veio antes dos Cavaleiros? rapaz, agora você me pegou, eu tava fazendo de conta que tava abrindo para folhear só para ter certeza, para não falar besteira. Uhum. Ele veio depois. Ele é de 95. E Certo. Cavaleiro Aí, é do então, finalzinho Kurumada, dos ele terminou a obra e ele ficou meio que noiado, né? Porque não fizeram nenhum anime da fase de Hades, né? Que eu acho que ele queria muito naquela época que tivesse saído e ele meio que esgotou, né? O poço de criatividade e decidiu fazer essa obra aí tentando começar do zero, né? mesmo antes de Cavaleiros, as obras dele todas tinham um traço assim, Não sei, né? nesse parecido. Assim, até a gente tá jogando pedra no Kurumada, mas a gente também tem que abrir um parênteses para falar de outros autores. Porque, por exemplo, você veja o Toriyama, o Akira Toriyama de Dragon Ball, o Uhum. personagem dele parecido com o Goku também. É preciso lembrar. A da Naoko Takeuchi, né? A criadora de Sailor Moon também. Outros personagens que vieram depois e antes também são bem semelhantes ao Usagi, né? A Serena que a É gente muito, conhece. é muito difícil um autor que tenha essa atividade de fazer um personagem assim. Cada personagem tem uma história, cada personagem tem uma fisionomia que não se pareça com nada que ele já criou antes. Isso é muito, muito difícil. É muito individual e muito difícil. É como, por exemplo, os autores do Death Note. Os personagens deles também eles têm um traço parecido com Sei, todo mundo. Se você prestar atenção, os personagens de outros mangás deles se parecem com os personagens do Death Note também. eu sei. Como o Platino ainda, que está em lançamento, está em publicação ainda. Eles parecem com o Light e o L, de certo Certo. modo. Ô, Geniel, queria agradecer já, desde já, né, a sua disponibilidade em bater esse papo, que foi super bacana, né? Queria dizer à galera que a gente vai deixar salvo aqui e eu vou baixar e colocar lá no canal Só Observo para ficar registrado, para o pessoal ver melhor, porque a questão do horário também, às vezes as galera não fica muito para poder debater aqui. Mas, assim, já quero lhe agradecer demais, demais, demais. A gente tem que se bater outros papos também sobre outras temáticas. É muito bom relembrar tudo isso, né? E trocar ideias sobre animes, mangás, com quem gosta também, né? Isso para mim foi um prazer muito grande. E para encerrar, né, o nosso bate-papo, eu queria que você falasse, eu sei que vai ser difícil. Oh, isso aí eu já vi, isso aí eu já vi. Mas antes de você mostrar isso aí, eu queria que você falasse, né, um cavaleiro que é o seu favorito e um cavaleiro que você jamais gostaria que tivesse no meio do Zodíaco. Eu tenho sempre que estar.
Porque assim, você vai ter que repartir qual é o seu cavaleiro de bronze favorito, qual é o seu cavaleiro de ouro favorito. Né? Mas no geral, não, quero um só específico. Um só específico é É. difícil, mas vamos colocar o Shiryu. Porque assim, o, o, o personagem que mais me chamou a atenção quando eu era criança, quando eu tinha Cavaleiros, foi o Shiryu. Por quê? Porque eu vi Porque o o Shiryu cabelo dele é grande, preto e liso. Né? e ele ficava tirando a armadura direto. Porque o Shiryu ele foi um personagem que ele passou para mim uma noção que eu tenho até hoje comigo, que é o senso de amizade. Que ele foi capaz de se sacrificar, ele, num determinado episódio, ele fura os olhos para derrotar o oponente e Uhum. faz uma live cantada, tá vendo? E Oi. Olha aqui, Mariana Belo mandando a mensagem, né? Misaki faz uma live cantando. Só se for com você também, Mariana. Aí você tem que me ajudar a cantar. Eu canto. Vai, Gedeão. e ele fez isso para salvar os amigos dele. Ele cometeu um sacrifício enorme. Ele não se matou, mas ele ficou cego para salvar os outros. E depois ainda teve a parte mais chamativa, uma parte que todo mundo lembra do Cavaleiro, é quando ele vai até o Mu para consertar a armadura de Pégaso e de Dragão, que o Mu só conserta com o sangue. E ele perde quase todo o sangue para poder fazer aquilo. E na volta ele tem que batalhar contra o Dragão Negro, que no fim das contas o Dragão Negro acaba deixando-se derrotar por ele, salvando ele. Por quê? Aí quando o Shiryu pergunta por que ele não matou, por que o Dragão Negro não matou ele, ele vai e fala que resolveu acreditar nessa coisa que o Shiryu chama de amizade. E Uhum. cai, e o Shiryu cai tombado numa poça de sangue assim épica, que hoje em dia não passa mais em canal nenhum, em horário nenhum, um negócio daquele, que tem mais ou menos assim, uns 3 metros de diâmetro de sangue. E É. olha que ele já tem quase todo o sangue dele, mas ainda tinha tudo aquilo ali. E Uhum. por isso o Shiryu, no geral, o Shiryu é o cavaleiro que eu mais gosto, por essa noção que ele me ensinou de amizade. E é aquele que você condena, que você jamais aceitaria no santuário. Tem muitos personagens coadjuvantes sem graça em Cavaleiros, muito, 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 é difícil. Mas eu Mas ainda um acho um só. personagem muito fraco. O Cavaleiro de Câncer, Máscara da Morte, eu ainda acho Eu ele também muito não chato. gosto dele, eu não consigo sentir química também com ele. Mesmo naquele anime que fizeram, aquele Alma de Ouro, Uhum. que ele meio que se redime um pouco da coisa, mas ainda assim não desceu. Afrodite ficou melhor do que ele. Ele não Foi. desce. Aquele filme, O A Lenda do Santuário, que é em computação gráfica, que foi há um tempo atrás, você lembra? Você Sim, tinha um post, era um marcado de texto, coisa assim, sim. que eu lhe Sim, pedi, eu não não sei lembro? nem a quem eu dei aquele post. Não sei se eu sorteei. Eu ganhei na época do É, lançamento do cinema mesmo. você fez chantagem, você disse que me dava, mas se eu fosse em Patos buscar, como se Patos fosse ali na Ah, esquina. lembrei, eu dei a Igor, que era meu ex-coordenador do SESI. Lembrei agora. Né? Foi, eu dei a ele esse pôster. Eu tinha esse e tinha o de Dragon Ball, eu acho também. Naquele filme O Cavaleiro de Câncer, que ele canta, faz a musiquinha lá com uma. Que é todo mundo lá tá velha, que ele canta a musiquinha que o chiclete na cabeça da pessoa. Mas aquilo ali foi a pá de cal do Cavaleiro. Aquilo ali acabou. Se tiver algum cancelando assistindo aí, por favor, me desculpe. Uhum. É um desastre aquilo ali. E eu caí um dos cavaleiros mais mal construídos com relação à personalidade que o signo dele aponta, porque todos os cavaleiros, o Kurumada, ele se baseou numa personalidade de zodíaco para fazer Isso, aquilo ali, de certo isso, modo. verdade. Mas o cavaleiro do câncer, o canceriano da gêmea, ele não é daquele jeito. Ele não é assim. É, não, é não. Uhum. Pois é, bem complicado. Eu É queria que isso você mostrasse aí, né? Isso aí é o artbook, né? Do Lost é o arquivo Canvas. que a JBC lançou, muito bonito, um papel maravilhoso. Uhum. Eu quase comprava ele quando eu fui pra Comic Con em Recife. Né? Mas fiquei com pena de dar mais de R$ 50 nesse bicho. A Amazon tá bem baratinho. Uhum. Mas eu preferia ainda aquele da enciclopédia dos Cavaleiros que você mostrou antes do que esse daí, né? A Embora ele JBC, tem muita arte bacana também. Né? ele vem. Nossa, vem um Big Post aí.
Que massa, né? Eu, Bacana. sinceramente, não sou muito fã desse tipo de coisa, porque eu não tenho coragem de arrancar um pôster para colocar na parede, Eu desmembrar. também tenho, até de revistas, de mangás, quando eu recebo, eu não prego. Né? Eles se acabam, os posts se rasgam, mas eu não tenho coragem de arrancar e colar Esse na tipo parede. de parede, que Aham. é o Santa Show, o Metal, o My Hero e tem esses outros dois aqui, vieram de brinde naquela época que a JBC disponibilizava assinatura. Ah, uhum. Aí eles não eram pregados, aí dava de boa, mas para desmembrar uma publicação, para arrancar, eu tenho muita pena. Eu sei. Genial, para encerrar, queria pedir um favor, não sei se você vai poder fazer, né? Queria que você mostrasse aí um pouco das suas coleções de quadrinhos, só assim com a câmera, passasse aí para a gente ver. Porque, gente, o cara tem tanto um quadrinho, tem tanto mangá, que é de dar inveja, né? Eu já disse a ele que no dia que eu for na casa dele, eu tenho que sequestrar pelo menos a metade aí, né? Que é o sonho de qualquer Como otaku. você vê, a gente sempre mantém a guarda alta, E olha que quando eu fui na sua casa, você só tinha um estante, né? E agora pelo já tá menos. quase com a casa toda. Direto. Ó, Olha só. Uhum. Você os, pode dizer. E você mesmo que faz as caixinhas, né? Confecciona para guardar tudo bem direitinho, deixar organizado. O cara ainda é organizado, né? Tem mais essa daí. Legal. Mostra mais aí pra gente. aí outros mangás, Uhum. Jojo, Innocent. Mariana, qual camisa? Eu tô com a camisa dos Cavaleiros também, ó. Das 12 casas também. E também, ó. Olha, a sua é Piticas? Não, não. A minha não Não, é Piticas, não. Uhum. a minha é de outro lugar. Uhum. A minha também. Mostra Ó, mais aí, olha só que legal. os E bonequinhos, os papercraft, né? Que é você mesmo quem faz esses bonequinhos de papel. tudo na internet. É só baixar, recortar e colar. É, mas é tudo na internet, é só baixar, mas é difícil. A gente tá dobrando, colando. É, Hum, um Pikachu de pelúcia da China, que olha não tem só. corona. Aí aqui, como a luz tá um pouco ruim, não dá mais pra ver muita coisa, mas deixa eu ver isso Aham. aqui. Que é a Alita, Alita? É, né? Era Video, Alita. Uhum. Blade, a Lâmina do Imortal. Muito bom, viu? Eduardo, tô Aí devendo lá embaixo camisa tem não, viu? Deixa coisa aí. Mostra livro. mais. Aqui são livros normais mesmo, nem Sim. tanto. Gente, é o Ah, quarto dos sonhos de todo mundo, olha. Hellsing é um ótimo anime também em mangá. E tá lá na Todos esses Netflix. livros, todos esses mangás você já leu, todos, porque os meus aqui tem um bocado ainda no plástico. Eu nunca nem Não, no tirei, eu plástico não tenho tem pena. nada, no plástico não tem nada porque eu não deixo no plástico, mas lido ainda não são todos. Hum, Death A Note, né? Jean, Não, mas não. outra recomendação, quem puder assistir, assista, tá completo na Netflix. É muito bom, dublado, inclusive para quem tiver preguiça de ler legenda. Qual? Esse aqui, a Jean, Hum, ele é muito bom. Ataque on Titan, o Ataque dos Titãs. E o não Garfield, foi. Garfield. Berserk. Berserk. Eu tenho, Muito. eu acho, ainda um de Berserk. Queria assistir muito o anime. O anime não é muito legal, não. Uhum. Akira, histórico. Akira. The Ghost in Ghost the in the Shell. Shell. Uhum. It, a coisa. Ó, outro mangá de um tema bem alternativo chamado Planets, que é muito bom se alguém tiver a oportunidade de ler ou eu Não encontrar conheço. mais. Ele é muito bom. É um seinen muito massa. Os volumes de luxo, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Tá no momento no volume 17. O Certo. Next Dimension. O Santia Show. Uhum. O Lost Canvas com a versão prata. Um Shinigami, que inclusive você tem um igualzinho no seu quarto. Esse aqui também Tenho, tá veio. aqui, ó. Cadê ele? Aí, ó. É, Uhum. O seu tá meio desconjuntado, coitado. tá, ele tá bem sofrido, ele. Tá igual o dono. Full Metal, Zelda.
Zelda tenho também, ó, aqui, ó, guardado. Muito bom. Pluto, que é uma releitura de Astro Boy, o Hum. Tezuka. Mas foi criado Aqui pelo nós Tezuka temos. mesmo, não? Assim, é uma releitura da história, a história do Tezuka, mas Ah, o sim, claro. traço é de Naoki Urasawa. Hum. Se alguém da live estiver assistindo e já ter assistido ou escutado falar em Monster, é do mesmo autor. Hum. Aqui temos um mangá do Toriyama que eu gosto, do Slump, porque é uma comédia bem pastelão, do tipo que eu gosto. Eu gosto dessas baboseiras, assim, essas coisas que a gente ri com bobagem, eu adoro isso. Eu também. Aqueles animes que tem comédia, tipo tem Shimuyo, Exatamente. É bem como Buck. quando o Dragon Ball, o início de Dragon Ball, que é bem bobinho, assim, bem engraçado, bem puxado pra comédia. Boa Pum noite, Pum. Pum Pum. Nossa, eu quero muito ainda ter essa coleção. Eu baixei a versão digital e era limitada porque era gratuita, né? Mas eu fiquei encantado com a história. Mais alguns livros. Ó, a Holly Avenger lá. Fora Avenger, eu tenho também. Mais livros aqui. Uhum. Mais mangás. Aqui é basicamente Clamp. Certo. Sakura, os Sakura é a Belos nova edição de Malls, que Sakura. deve por aí também, né? Ô, Wish, Gabriel, para você Obata. adquirir, porque na sua cidade ela tem banca, tem muita banca de revista ainda, ou você adquirir só Não pela tem internet? nenhum. Hum. Boa parte do que eu compro, eu tenho duas opções de compra. A Amazon e uma loja de quadrinhos que eu sou muito fã, chamada Mirani Comics. Vou fazer um Certo. merchan. Uhum. Tá Que certo. inclusive eles têm a página aí no Instagram e são confiáveis, frete justo, preço bacana, tem sempre promoção e desconto. E foi lá, inclusive, que eu comprei essa camisa dos Cavaleiros. Foi comprada na Mirani. Ah, Em legal. qualquer lugar do Brasil. Dica interessante, né? Para quem gosta de comprar quadrinhos, camisas, né? Só ir nessa E lojinha. além de quadrinhos e camisas, eles têm chaveiros, adesivos, almofadas, coisas de Harry Potter. Eles têm muito produto. Quem quiser dar uma olhadinha, é Mirani Comics, o nome da loja. É, eu vou até olhar depois. Pois é, que entrou Parasite, naquela. Uhum. esse aqui, Parasite, ele entrou recentemente na Netflix, também é muito bom. Assistam, porque vale a pena. Não é para corações fracos. Então eu não posso assistir. Ó, Neo Genesis Evangelion, Uhum. você ama, você odeia. Eu amo. Rosa de Versalhes, Eu quero também ainda ter na minha coleção. muito linda, apesar que parece embalagem de sabonete, mas está muito bonito. E o pior que é folha de jornal, né? Eu pensava que pelo Não, preço. não, é papel Lux Screen. É Ah, papel muito bom. hum, Blame, que também tem um filme na Netflix. Inuyashiki, que está na Amazon Prime. hum. E o Hakusho, saudosismo puro. Coleção. Esse aqui você conhece. Sailor Moon. Great Teacher Onizuka, aliás. Great Teacher Onizuka, GTO. Que é uma história legal de um cara que ele não dá veja só a ironia da coisa. Ele não dá pra nada na vida e vai ser professor, viu? Prefiro não comentar. Mas é excelente, é muito divertido. É bem palhação, só que não é muito aconselhável pra criança, não. Certo. Eraser, que também é muito, muito inteligente. Uma edição definitiva de Kingdom Hearts que a editora abriu lançou antes de fechar a parte de mangás. Uhum. Zero Eterno, um mangá sobre a Segunda Guerra Mundial focado nos kamikazes. Muito bom também. É, Quem quadrinhos aí sobre gosta de educação, é história, é cultura. Kingdom Hearts, um mangá de Resident Evil que é meio meia boca. Aí aqui tem vários mangás avulsos. Aqui Uhum. tem Knights of Sidonia, aquele mangá, o BTX lá, o BTX do Sim. Kurumada. Another, um mangá de terror muito legalzinho. Roda. Uhum. E outros avulsos. Uma edição número 1 repetida de Berserk, porque um dia vai valer muito caro e eu vou vender e comprar uma casa.
Então é isso mesmo, olha só. Oh! Não, volte lá, eu quero ver esse negócio aí. Isso é de quê? Que material é esse? Papel. Oh, perfeito. Uhum, Feito, baixado os moldes na internet e todos feitos por mim também. Mas esse deu um uhum, trabalho dos infernos. uhum. Nossa, então legal. Muito obrigado, GDL, por você ter compartilhado isso aí com a gente, né? Eu acho que a galera ficou também babando, aí quem tá assistindo. E a gente tem que voltar outras vezes também para bater outros temas, né? Como Mariana sugeriu, Eduardo aí sugeriu para falar sobre Dragon Ball. E a gente pode fazer, elencar, quem sabe, uns outros animes também, né? E fazer um Dragon Ball tem bate-papo, né? muito, muito Interessante assunto. isso. Oi? Dragon Ball tem muito assunto, muitas versões. Tem, Não tem. falta versão. Muita coisa Só não doida lá peço pra pra gente. gente falar de Naruto, por favor. Não, Naruto não, misericórdia. Né? Nem One Piece. Embora eu goste de One Piece, mas One Piece Naruto eu não. não precisei falar porque eu não consegui assistir todo, eu não gostei. Me crucifiquem. Não gostou? Ah, pois eu gostei. Eu Eu achei pensei que você legal. ia soltar aquela frase. Mas você assistiu até aonde, né? Todo mundo. Aí Não, eu não foi respondo pergunta, até o não. suficiente para saber que não gostei. Ah, tá certo. Então tá. Então, Gediel, muito obrigado, né? Um grande abraço para você. Se cuida aí, né? Nesse moído de corona que a Eu que gente tá vivendo. agradeço a oportunidade. Tá certo. Agradecer aí. Então, um abração para você e até a próxima. Uhum. Até, abraço, amigo. Valeu. Se cuidem. Tá certo. Então, pessoal, isso aí foi o bate-papo com o Gediel. A gente bateu um papo falando um pouco, começando falando sobre infâncias, Cavaleiros do Zodíaco, né? Até mostrei aqui meu LP que tem 25 anos. Né? Na época eu não tinha condição de comprar esse discão bolachão preto aqui, né? Que vale ouro hoje em dia. Na época eu tenho fita cassete pirata. E, e é isso aí, né? Então eu vou deixar esse vídeo salvo para quem perdeu, por causa do horário também e tal. E também vou colocar lá no meu canal Sobservo, certo? www.youtube.com/canal Sobservo, tudo junto. Lá também tem outras lives que eu também realizei. Sim, Mariana, o que? Ela tá dizendo que gosta dos Cavaleiros do Zodíaco. Lembre da próxima live, tá certo? A gente tem que fazer uma live cantando, né? No caso você, porque eu não sei cantar, não posso. Tá certo? Então, um cheirão. Um beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço, né? Então, até lá. Valeu.